Vou gravar aqui pra gente postar depois. Tá, agora. Bora? Vai lá. Estamos aqui com o Claudomiro Lopes, apicultor há mais de 40 anos, né? Ele trabalha com abelha há mais de 40 anos e ele veio trazer um pouco aqui para nós a importância das abelhas para o meio ambiente, né? Todo mundo sabe a importância, como eu comentei para todo mundo aqui na terça-feira, foi na quarta-feira, estava eu e o Conde aqui, nós conversamos bastante e ele veio detalhar mais especificamente como é que é esse trabalho, né, da retirada das abelhas e tudo mais. Então a primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer quando eu entrevisto, não somente tu, mas outros apicultores, eu gosto de saber qual é a importância realmente das abelhas para o meio ambiente. Primeiramente, bom dia a vocês, bom dia ao amigo Bom dia, bom dia. A importância das abelhas, já diziam Einstein, se as abelhas se sumirem da face da terra, a raça humana tem de 4 a 5 anos de vida. Porque eu sustentei a família sempre trabalhando com abelha, vendendo mel e os derivados da abelha. Mas o importante da abelha é a polinização. Se as abelhas se sumirem, some as cores do planeta. Não vai ter o maior agente polinizador que nos dá a fruta, o grão. E infelizmente o mundo hoje está todo mudado. Tá? E a gente tendo que não tinha esses tufões em Rio Grande, sim, essa mudança, todo o clima está mudado. E as classes pensantes e mandantes da cidade, do país, do mundo, não estão nem aí para a importância do que está acontecendo. A ganância é muito grande hoje, só pensa no dinheiro, em fazer uma coisa, mas a geração futura é que vai pagar esse nosso cuidado com o planeta hoje. Seu Claudomiro, teve alguma mudança na apicultura ao longo desses anos que o senhor trabalha? Muita mudança. Hoje a gente teve uma época que entrou uma raça de abelha africanizada no estado, que foi um estudo na Universidade de São Paulo, em 14 anos de São Paulo, ela chegou no Rio Grande do Sul. E essa africanizada, se não tivesse chegado no Rio Grande do Sul, as abelhas já tinham se extinguindo, porque ela fortaleceu a raça das abelhas. Porque a gente acha que a abelha é tudo, só que nós temos abelhas nativas nossas, sem ferrão, que em Rio Grande, por nosso clima de umidade, não existe. Mas do outro lado de São Gonçalo já tem abelha sem ferrão, que produz 1 quilo de mel por ano. Essa é a nativa nossa aqui. E essa aqui, que produz aqui da ferrão, ela é europeia, ela foi introduzida no Brasil. E dessas abelhas que foi introduzida, depois entrou essa africanizada. Para o leigo, a abelha, acho que é tudo a mesma coisa, mas é que nem o gado, cada uma tem a sua raça. Eu trabalho muito com abelha cárnica. Ela tem milímetros a mais, a língua mais comprida do que as outras. Que a abelha aqui colhe um néctar na planta, não é a mesma que degluta dentro do favo. Ela tem um processo de enzima, passa de uma boca para outra, e essa néctar vai tendo um processo. Quando ela deposita do favo, ele vai com 90 a 92% de umidade. As abelhas fazem uma evaporação na caixa. Quando ele chega a 18 a 20%, elas lacram no favo, aí o mel está pronto para ser consumido. Se tirar o mel com lacre aberto, o mel está verde, ele azeda, ele não está pronto para consumir. Então esse trabalho todinho dessas raças de abelha e tendo entrado essa africanizada, elas fortaleceram com o cruzamento delas a sanguinidade delas, a saúde. E hoje, com essa mudança de clima, demais. Hoje não temos verão, não temos inverno, um dia quente, um dia frio. Eu trabalho com abelha num lugar mais protegido, que eu trabalho com abelha dentro da Reserva Ecológica do Taim, no mato da CNPC lá. Eu boto no campo do seu Evaldo Marchand, tem colegas meus que criam dentro do mato, lá que era antigamente da Trevo, eu que consegui, porque eu fui presidente de cooperativa. Então a gente tem as coisas, e esse trabalho que eu tenho com abelha, no início, foi uma herança que eu peguei do meu avô. Meu avô teve 11 filhos. Eu fui um neto que deu continuidade ao trabalho dele. Ainda tive a felicidade de ter 4 anos com vida e aprendendo o que era apicultura com ele. Naquela época, eles premiam mel à mão e tiravam até 3 toneladas de mel por ano, tirando uma vez só por vez. Só em abril fazia uma melada, era metade da caixa, a outra metade as abelhas iam consumir. E naquela época não tinha centrífuga, era tudo espremido. Já foi mordida uma vez por uma abelha? Não? Eu? Hoje um mosquito me deixa mais alérgico que uma abelha. Porque a abelha, quando pica,
Normalmente a pessoa esfrega. Aham. É a coisa mais errada que faz. Porque a abelha que pica, ela em 24 horas está morta. Fica uma bolsa de veneno e todo o intestino dela junto. Se a pessoa raspar com a unha, uma faca, uma coisa, tirar, vai tirar quase 80% do veneno. E se tu espremer, tu injeta 100% veneno na pele. Então muito pouca gente não sabe. É a primeira coisa que vai esfregar. Não raspa, tira com a unha, que ele vai ficar junto e ficar pulsando e injetando veneno no organismo da pessoa. E aquela abelha em 24 horas morre. E a duração de vida da abelha é 40 dias só. Aquilo está sempre nascendo e está sempre morrendo. Leva 21 dias para nascer uma abelha. A rainha chega a botar 3.000 ovos por dia, entrando néctar na colmeia. Se vai diminuindo a flora, agora está entrando para o inverno. Baixou de 10 graus, não trabalha. Quando diminui a entrada de néctar, ela automaticamente vai diminuindo a postura. Porque, infelizmente, o ser humano era para se copiar, era para ser igual. O que faz? Faz filho para o governo pagar. A abelha diminui porque não vai entrar o que comer, ela não vai botar filho no mundo se não tem comida. É verdade. Então, olha só, eu queria te fazer uma pergunta aqui, duas em uma, né? A primeira pergunta é, como é que é a produção de mel, né? Como é que vocês fazem a produção e quais os maiores desafios com essa mudança climática toda para produzir e ter o produto para venda para os consumidores? A maior batalha nossa, eu fui presidente, como eu falei aqui no início, presidente de uma cooperativa, nós montamos uma cooperativa em Rio Grande de apicultores. Tá? Mas a legislação é muita exigência para ter uma cooperativa de mel. Já pega, por exemplo, a água que nós consumimos não serve para lavar potes, tem que mandar fazer análise em outros laboratórios da Corsã, tá? Que é de baixo impacto o trabalho de uma cooperativa do mel, mas não serve para lavar pote, tem que ter um dosador de cloro na água que a gente usa para consumir, não serve para lavar produto. Já pega por aí. Interessante. A apicultura, como eu falei agora aí no início, que baixando a temperatura, ela baixa, diminui a produção, porque não vai ter florada e baixou de 10 graus, ela congela. Então a gente tem 2 floradas no ano. Não é que nem para países mais quentes, os estados nossos mais quentes, lá para o Nordeste, para cima, que tem até com calor demais, elas até não tem falta de néctar. Agora, nosso aqui é outono e primavera. O ano apícola nosso inicia na primavera e finda no outono. É diferente do ano normal, do ano apícola. E como nós temos nosso clima aqui, tem um lado negativo e tem outro positivo. Porque é o estado que mais consome mel é o nosso. Por causa do frio, o pessoal usa para xarope, usa para uma caipira, usa mel como um remédio. É verdade. O mel, ele sai líquido, é isso? Sai líquido. E quanto vocês conseguem capturar durante um ano aí? Dependendo da florada. Eu agora estou para ir na reserva mexer nas minhas abelhas, e onde um colega meu foi lá mexer nas abelhas dele. É por litro, então? Por tempo, é conforme a florada. Depois que a pessoa pega a trabalhar com abelha, a coisa que tu mais conhece a flora de árvores. Tu sabe de qual é a época, tu sabe que tipo de floração, sabe se é aceitável pelas abelhas, porque tem um grau de produção, umas produzem néctar, outros produzem pólen, porque a abelha, ela se alimenta com mel e pólen. O mel é o café da abelha, e o pólen, que é uma massa que elas tiram, carregam nas patas, é o pão da abelha. Então aquilo é assim o que faz a alimentação. E como elas duram pouco tempo, elas estão indo e vindo. A abelha, quando inicia nos primeiros dias de vida, quando ela nasce, o primeiro trabalho dela é fazer limpeza no berço que ela nasceu. Nos primeiros 3 dias ela faz essa limpeza. Depois ela produz geleia real e cera para fazer os novos favos, que foi a primeira engenheira do mundo e abelha. Feita com a boca, nos escuros dentro da caixa, os hexágonos do favo são exatos um ao outro, e ele, como o mel é líquido, ele fica inclinado para o líquido não correr. Sim. E muitos engenheiros se baseiam, porque os 5 pontos do hexágono é o ponto mais resistente, que todos os engenheiros sabem que ali tem a maior resistência, está no favo da abelha. Que legal. E seu Cláudio Romero, eu fiquei com uma dúvida, né, que o senhor falou dos menos 10 graus. Como é que funciona a atividade das abelhas no inverno? Elas continuam o mesmo comportamento ou mudam alguma coisa? No inverno diminui. Como a gente tem que deixar a alimentação, porque com fome nem se mantém aquecido,
elas fazem um bolo dentro da colmeia, quando baixa de 10 graus, que até 10 graus ela consegue se manter. Quando os baixos, elas fazem um bolo e no centro do bolo são as mais quentes. As de fora ficam até não aguentar mais a temperatura. Quando não conseguem mais, elas se invertem e vão fazendo aquele revezamento até o tempo aquecer e consumindo mel. E a abelha, como dura 40 dias, os primeiros 3 dias de vida é limpeza, depois produzir cera e geleia real. Quando chega na idade já adulta, ela vai fazer a coleta de néctar. Tá? Quando ela já está cansada, que vai e volta, fazer uma abelha para produzir a vida dela todinha é miligramas de mel, de néctar. Tá? Então, quando ela fica velha, o que ela faz? Ela fica de defensora da colmeia. Porque quem é que vai defender a colmeia? O ser humano, o que faz? Bota o jovem lá e o velho fica atrás ali, mandando o jovem para a guerra. As abelhas, quem é que vai morrer primeiro? As velhas. Vão defender e proteger a colmeia para não deixar que a colmeia vá à extinção. Então, morre que está já a fim de carreira e deixa as novas da continuidade. Que legal. E eu digo também que dentro de uma colmeia, cada um tem seu trabalho. Ali não existe inveja, não existe ciúme, cada um faz a sua parte, é a cooperativa mais bem organizada do mundo. É uma colmeia de abelha, é um formigueiro, é um cupinzeiro, cada um tem seu trabalho na natureza. E olha só, e além do mel, quais são os outros produtos que são produzidos, que vocês produzem, né? Pelo que eu me lembro, tem a própolis, tem geleia também, mas tem a própolis, tem a geleia, tem a cera, a própria cera que usa assim. Hoje a gente usa para recolocar na caixa. Antigamente, na nossa época, tinha fábrica de cordas no Loré, assim, eles usavam nas fábricas de corda para usar para refortalecer as cordas, para passar nas máquinas. Então a abelha, para nós o importante é a geleia real, é um alimento mais completo que existe na natureza. É 1 grama de geleia real para cada 60 quilos de peso. A abelha, eu falei desde o início que a abelha dura 40 dias, uma rainha dura até 5 anos. E a diferença de uma abelha para uma rainha só está na alimentação. A abelha come, os 3 primeiros dias da larva, come geleia real. Do 3º dia da larva em diante, vai comer mel e pólen. A rainha come a vida dela todinha, geleia real, e ela vai durar até 5 anos. Para nós, ela tem serventia de 2 a 3 anos só. Porque nos primeiros 2 a 3 anos, ela chega a botar até 3.000 ovos por dia. Depois vai ficando velha e vai diminuindo a postura. E vai diminuindo o enxame. Porque a produção de uma caixa, que a Júlia perguntou, como é que faz, depende do tamanho do enxame. É mesmo uma firma. Se tiver meia dúzia de empregados, vai te produzir uma coisa. Se tiver o dobro, vai te produzir mais. E a comer a mesma coisa. E tanto para produzir como para alimentar. Tu passa no inverno cuidando para não ter um enxame forte. Tem que manter meio forte para superar o inverno. Para ter uma ideia, a resistência da abelha, eu vi em vídeos, as pessoas, estou louco até para fazer a experiência de pegar as abelhas, botar dentro de uma vasilha fechada e colocar dentro do congelador de uma geladeira. É bom fazer experiência, né? Experiência. Quem sabe o senhor é descobridor de alguma coisa? Não, eu já vi esses vídeos, eu quero só ver, porque eu quero confirmar. O cara tira do congelador, bota numa folha, elas estão ali congeladas, e bota no sol. Daqui a pouco elas pegam a se mexer, se movimentar, ali vão e vão embora. Que legal. E aí eu digo assim, como é que pode? E os países que têm neve, passam o inverno 6 meses de gelo, lá tem abelha. Não sobrevive, né? E as pessoas me param e me perguntam muito assim a importância, até eu queria resumir um pouco, sobre a importância da própolis, porque todo mundo gosta da própolis em si, também perguntam assim, do mel para gripe, essas coisas assim, se puder dar uma resumida para nós, para nossa audiência. A própolis, primeiro, um dos antibióticos que eu uso bastante, esse tipo, é o único antibiótico que não tem 30 dias para comprar na farmácia, a receita não vai ficar presa e não tem contraindicação nenhuma. É para tudo. A própolis é um imunizador da colmeia por dentro, é um antibactericida. Para ter uma ideia, se pegar um rato, que é um bicho peçonhento, matar e colocar dentro de uma colmeia de abelhas,
e elas vão propolizar aquele rato dentro da caixa ali, ele não vai apodrecer, ele não vai criar cheiro, ele não vai contaminar nada da caixa. Que legal. Para ver a importância. Era já usada nas múmias no Egito para manter o corpo, para depois o espírito voltasse. Uma das coisas que usava era própolis. Que legal. E, seu Claudio Miro, qual foi o maior desafio do senhor nesses 40 anos de apicultura? Que é bastante coisa. É uma vida. Consegui convencer amigavelmente, que eu trabalhei 16 anos com os bombeiros, de pararem de botar Rodox e lá eliminar um problema que está numa residência, tem uma criança, uma pessoa de idade, eles não tinham que fazer, ir lá e matavam. E eu trabalhei 16 anos com eles, consegui com que hoje, infelizmente, não tem o que fazer, eles não têm como tirar, não tem como dar assistência, porque um bombeiro vai lá, tira um enxame de abelha, para mim são uns heróis, vão botar onde? Tem que ser apicultor. E eu, como era presidente de uma cooperativa, eu lutei para fazer, porque eu sempre disse, o bombeiro quando vai numa residência apagar um incêndio, ele faz o trabalho dele, não deixa uma nota de prestação de serviço. O que eu lutei quando era presidente da cooperativa? Que as cabeças pensantes do município e do estado apoiassem nós para fazermos com que montasse uma turma nova de apicultores, porque a nossa turma toda estava envelhecendo, era tudo jeito, estava já em fim de carreira, se aposentando, não tinha como fazer, desse continuidade para deixar uma gurizada nova que a gente estava perdendo, e está até hoje perdendo para as drogas. Então dá um trabalho. Eu cheguei a fazer dentro da comunidade terapêutica do Cassino, do Bolacha ali, a Vila Nova, um trabalho para conscientizar de apicultura com cenário lá dentro. Que legal. Para tirar aquele. Sabe o que aconteceu? No segundo curso nós fomos desistimos, porque eles não têm como prender o dependente químico lá dentro e não podiam tirar eles para fora, para nós dar continuidade no trabalho, porque isso aí podia se perder da droga. Que triste, né? E que triste essa situação. Que triste, né? E, seu Claudio Miro, quais são os cuidados, né, para manter as colmeias? Seu do Claudio Miro aí, porque... Para manter a colmeia, hoje... para manter uma colmeia saudável. Hoje eu digo para todo mundo, aonde nós, eu e a Zambuja, que se criamos em Rio Grande, aonde tudo tinha agricultura, hoje é bairro. Aonde tinha mato, hoje é vilas. As pessoas assim, as abelhas estão invadindo a nossa propriedade. Será que as abelhas nós que invadimos a propriedade delas? É verdade. Então, nesses 40 anos de apicultura que eu tenho, eu trouxe umas coisas aqui nos trabalhos. Eu fui em 2012, porque isso aqui assim é relíquias. Eu fui o único representante. Me dá aqui que eu vou passar aqui nessa câmera aqui. De Rio Grande. Só um pouquinho que eu vou... vou ter que te mostrar. Vou ver se eu consigo mostrar aqui perto da câmera. Aqui. Foi. Nós fomos os únicos representantes na Expo Inter com a nossa cooperativa de apicultores. Tá? Que legal. E fiz dentro do polo naval, eu tirava abelha de graça. E tinha o certificado, tinha mais outros certificados de agradecimento. Tem dos bombeiros, tem do IBAMA, tem da Emater, o trabalho de conservação e conservação das abelhas. Sim. Porque isso é assim, já vem, como eu falei, já vem no sangue pelo meu avô. E depois que a gente pega fazer um trabalho, já não é mais uma profissão, é paixão. E saber que eu tinha um casal de filhos e tinha muitas outras crianças que a gente está fazendo para essa geração futura. Já vai deixar eles com orientação também para continuar o trabalho? Ou menos para fazer o Eric, com a dificuldade que o Eric teve, com problema de visão e problema de coluna, ele não poderia fazer força, levantar peso, e a visão dele não teria como ele dirigir. E até para trabalhar nas abelhas, tem que ter uma visão boa para te ver quando tem uma boa postura, quando está um enxame forte. Ele tem toda a base, ele conhece. Ele desde o início, ao menos eu tenho muitos vídeos dele, que ele desde pequeno, essa área de comunicação sempre foi o que correu na veia dele. Dá para ver nas perguntas que ele faz aí, né? Para quem não sabe, está vendo o programa, o Claudio Miro, pai do Eric, nosso repórter, que está fazendo as perguntas.
A Zambuja, eu queria fazer mais uma pergunta para ele. Então, assim, é o seguinte, ó, para quem quer começar, quais devidos cuidados deve ter, né? Obviamente, para quem também é alérgico, e também saber quais devidos cuidados e como começar, qual conselho tu dá para quem quer começar nesse meio. A primeira coisa, tem que ter uma área de produção apícola. Né? Tu tem que ter, não adianta ter quantidade de caixa e não tiver produção de mel. Eu luto bastante, porque hoje quase tudo é produção de soja. E a soja aumentaria de 60% a 80% na produção da soja se eles não colocassem um monte de inseticidas que prejudica muitas abelhas. Tudo que for padrão de produção de fruto, de grão, se tiver cuidado e não colocar na floração pêssego, tudinho que cuidar e não colocar herbicida, inseticida para as abelhas, elas vão aumentar a produção de fruto e de grão. Então, o que eles fazem na soja? Eles produzem, botam muito veneno e não se preocupam em aumentar a produção de grão. Tá? Enquanto em países que estão mais adiantados, os caras pagam para os apicultores colocar as caixas na época da florada na produção de soja para aumentar a produção de grão. Tá? E ao longo de seus 40 anos, o senhor percebeu alguma diminuição no número de abelhas ou aumento? Como é que funciona? Hoje, imagina, 16 anos eu capturando abelhas, o que eu teria de colmeias nesses 16 anos? Porque todos os anos eu estava tirando. Porque todo ano que eu tirava, eu estava sempre perdendo. Eu perdi, então eu corria de atrás pegando a abelha para recuperar aquelas que estavam produzindo. Eu cheguei a produzir 4 toneladas de mel lá no Taim com meia dúzia de caixas de abelhas. Eu perdi tudinho, eu fiz seleção de rainha, eu dei assistência tudinho, o clima correu certinho, não teve chuva na hora errada, o clima foi certo e eu consegui fazer a produção. Eu entregava, cheguei a vender 5 toneladas de mel por ano, entregando em potezinho de 300 gramas nos mini mercados de bicicleta. Que legal, que linda a história do senhor. A cooperativa nossa, a nossa presidência da prefeitura, a Darlene Pereira, a Darlene fez junto, quando ela estava no NUDESE, a nossa cooperativa, o estatuto foi montado junto com ela quando ela estava na FURG. A cooperativa dos caminhoneiros foi feito em cima do estatuto da nossa cooperativa para montar a cooperativa dos caminhoneiros. Só que, por que a nossa cooperativa não deu resultado? Porque na nossa cidade é portuguesa. É cada um por si e Deus por todos. Não tem condições. Onde tiver o português, ele não faz o italiano, o alemão, ele faz cooperativismo. Um só passou, mas ele traz o alemão e o italiano. Agora o português, tu faz o teu que eu faço o meu. É verdade. Claudomiro, uma pena, porque nós temos Posso encerrar então aqui? Então? O toque esportivo já está entrando no espaço. Rapidinho aí, faz encerramento. Então, se tu puder resumir então a apicultura em uma frase assim, para todo mundo, a importância dela, só para nós. Se não preservar a raça, os seres humanos, vocês, os mais novos, netos e bisnetos meu, é que vão pagar. Infelizmente, temos que fazer, a mudança tem que vir de cima para baixo, não é de baixo para cima. Tem que fazer com que as cabeças pensantes e mandantes do mundo, não adianta lá no Golfo proibindo agora, por causa do petróleo, guerras e coisas, se não tiver comida. Eu vi hoje de manhã, estava escutando uma reportagem que as matrizes, nós vamos pagar muito caro para a carne bovina. Eles estão matando as nossas matrizes, vai faltar carne daqui a pouco tempo. Vocês vão ver isso ligeirinho. E a apicultura é a mesma coisa, se faltar, não tiver grão, não tiver milho, não tiver soja para alimentar, como é que vai ser? O mundo está se transformando, tem que ter cuidado agora. Né? Muito obrigado então, Claudomiro. Agradecemos pela equipe Estúdio Livre por ter vindo aqui prestigiar nós com essa entrevista. Registramos também a presença da esposa dele, que é a Marisa. Ela trabalha também, não? Trabalha, se aposentou com apicultura também. Que legal. Ela em família. E alérgica. Mesmo sendo alérgica, cansei de chegar no posto do Parque Marinha e os médicos dizem, tu quer ficar viúvo? Porque ela, a última vez que ela foi picada nas vinhas de Cerro Chato para Rio Grande, perto da entrada de Piratini, o Eric passou para a janela, tem uma F1000,
ia para uma S10 e ele passou para a janela, a abelha passou para a janela e veio direto nela pegar. E eu digo, e agora? Não tem nada no meio da estrada. Vamos tocando. O celular tem sinal, a primeira coisa, porque já teve um colega meu que foi picado por abelha e salvaram ele ali em Petrolina, os paramédicos do pedágio salvaram ele. Então, chama os paramédicos para fazer. Sim. Obrigado, então, pela presença. Nós vamos agora ao nosso intervalo. Quem quiser ver essa entrevista vai estar no YouTube da rádio e também na página no Facebook, não é isso? Vamos ao nosso intervalo. Em seguida, vem aí o Gelson Constantino, depois com Toque Esportivo. Voltamos já com Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior e Julie Alves.